Olá, meus queridos. Tem um texto de Jeremias que diz assim: naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Jeremias 31, 29. Quero dizer algo para você. Chega de uva verde. O que quer dizer isto? Nós temos outro texto, Ezequiel 18, 20, que diz assim: o filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pela iniquidade do filho. É fato que os filhos não podem pagar pelos erros dos pais? E por que tantas vezes nós vemos então filhos reproduzindo exatamente o comportamento errado dos seus pais? Tanto bons quanto ruins, né? Por que acontece isso? Por que não tive pais bons? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? São perguntas que circulam na mente e no coração. Então, quando o profeta Jeremias falou isso aqui para o povo judeu, né? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Você já comeu uma coisa verde que fica ali naquela sensibilidade horrível no dente? É isso aí, né? Dente embotado. Jeremias está falando exatamente daquilo que os filhos sofreram por causa do comportamento errado dos pais. Então, é maldição? Isso. Vamos falar um pouquinho disso? Entender um pouquinho sobre pecado e maldição. O que é pecado? Quanto ao pecado, esse é o texto de Ezequiel, que ele diz que o filho não pagará pelo pecado do pai. Cada um leva o seu e tem o seu perdoado quando se arrepende. Esse é o sentido de Ezequiel 18, 20, tá? Perdão de pecados é para salvação. E a libertação de feridas, quando o filho reproduz o comportamento ruim do pai. Aí ele precisa de libertação na alma. A alma está ferida. Aí não é pecado. Muitas vezes a reprodução de um padrão disfuncional, né, ela não é pecado. O filho aprendeu com o pai, o filho está reproduzindo um comportamento errado. E a libertação da alma, da alma ferida ou da alma marcada por um comportamento paterno ou materno é para quê? Para que você tenha vida abundante. Tem muitas pessoas que vão ser salvas, porque a salvação é por crer e aceitar o sacrifício de Jesus. Mas elas passam por esta vida toda com a alma marcada. E a alma marcada impede você de ter uma vida abundante. Você tem os relacionamentos difíceis, você não se aceita às vezes como você tem baixa estima, você tem sentimento de rejeição. Sentimento de rejeição não é pecado, é uma herança às vezes. É a forma como nossos pais nos criaram, né? Então, a maldição é herança que muitas vezes, né, nós falamos, a maldição é como se fosse algo que tivesse ali te seguindo e que não te larga. Não, você está reproduzindo comportamento. Então, é herança de reprodução do padrão de comportamento dos pais. Por exemplo, Caim. A Bíblia diz que Caim gerou Lameque, né? Quem foi Caim? Caim, a Bíblia diz que ele foi maligno. O livro de Hebreus fala isso para nós. Ele foi maligno, por isso Deus rejeitou ele e a oferta. Deus não aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim por causa da diferença da oferta. Não, de forma alguma. Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Está escrito lá no texto de Gênesis. E aceitou Abel e a sua oferta. Antes da oferta, Deus olha para a intenção do coração e como está o coração. Então, o texto de Gênesis 4 fala da descendência de Caim, né? Lameque disse para as esposas, aqui está, ó, descendente de Caim: ouçam vocês, mulheres de Lameque, matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Uau, que marca terrível! Ele está falando assim, vocês estão achando que Caim fez uma coisa horrível? Pois é, eu fiz pior. E ele estava falando isso para quem? Para as mulheres dele. Que comunicação dura, né? Ouvir um negócio desse? Isso mostra que a marca de Caim,
aquela descendência maligna, assassina, né, persistia na sua descendência. Tá aqui, ó, Lameque, né? E ele está dizendo que matei um homem porque feriu. A sentença que ele deu para essa pessoa é muito acima da ofensa que ele recebeu, né? Então a gente vai ver essa reprodução do padrão. Então quando eu coloquei aqui, chega de uvas verdes, está falando disso. Você não precisa sofrer e nem deve sofrer por algo que os seus pais impuseram a você ou passaram para você de forma até inconsciente, tá? Por exemplo, um filho homem super protegido pela mãe, ele tem a tendência de não liderar, de não ter governo na mão dele. Porque a mãe faz tudo, a mãe não deu liberdade para ele, a mãe não deu autonomia, a mãe não deixou ele errar e acertar, sabe? Sabe aquela pessoa que recebe tudo na mão? Se você está gerando, você está tirando a oportunidade de do seu filho ser um líder, ser alguém que saiba decidir, que saiba enfrentar problemas, saiba enfrentar dificuldade. Então isso é um tipo de reprodução de padrão, sabe? Então nós vemos isso na família dos patriarcas. Olha, Abraão com medo, ele mente sobre Sara ser sua esposa, está em Gênesis 12:12. Isaac, a mesma coisa, reproduz o padrão do pai, assim como seu pai, mente sobre Rebeca, também, Gênesis 26:6, já está lá na frente, já se passaram muitos anos, mas olha a uva verde aí, embotando o dente da geração seguinte. Esaú e Jacó, pela preferência e engano dos pais, porque Jacó aprendeu o engano com a sua própria mãe. Foi sua mãe que ajudou ele a enganar Esaú e o pai dentro de casa. Foi ela que tramou, foi ela que disse para ele como fazer para enganar o pai. Então, herdam mentiras, brigas e ameaça de morte na família de Jacó. Entende? Aquele que queria a bênção por trapaça, a bênção seria dele. Deus já havia dito isso. Ele não precisaria daquela trapaça para receber a bênção do pai. Seria dele a primogenitura, a bênção, né, da primogenitura. Mas ele fez aquilo tudo com a sua mãe. E aquela bagunça que ele fez com a sua mãe, aquele engano que ele fez com o irmão e com o pai, resultou em quê? Anos depois, muitos anos depois, resultou em um ódio que cresceu no coração de Esaú contra ele. A mãe que vivia ali com o filhinho querido, né? Fazendo tudo o que ele gostava, ela teve que viver sem ele, porque teve que mandar ele para a casa do tio. Ele passa 24 anos na casa de Labão. Quando ele retorna, sua mãe já estava morta, né? E a maior preocupação de Jacó quando retorna é saber como estava o coração de Esaú, que ele havia enganado 20 e tantos anos antes, tá? Então isso nós vemos na família. Eu até escrevi um livro com um capítulo num compêndio de 20 autores, 3 gerações o mesmo erro. A repetição do padrão disfuncional na família dos patriarcas. Triste isso, né? Nós estamos falando da família dos patriarcas, pois é. Eles mesmos que erraram tanto, né? Então, pecado e maldição, essa é a diferença. Pecado, você precisa do sangue de Jesus para se purificar dele. É o sangue de Jesus que te limpa de todo pecado. E a confissão sincera e a não praticar mais aquele mesmo pecado. A alma ferida, você precisa da libertação, precisa falar com alguém, precisa orar sobre isso, né? Para que você seja liberto, porque ela te impede de viver uma vida abundante aqui na terra, né? Então Deus é um Deus das gerações. Ele estabeleceu que os filhos fossem treinados, influenciados, e a palavra no hebraico significa como se nós estivéssemos esculpindo os nossos filhos quando a gente coloca para eles a palavra de Deus. Deuteronômio 6:5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que eu hoje te ordeno estejam no teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. É como se a gente estivesse esculpindo, ou inculcarás. Tem um verbo numa tradução que diz: tu as inculcarás aos teus filhos. É como se a gente pudesse abrir de alguma forma a mente dos nossos filhos e colocar ali dentro a palavra de Deus. Conversarás sobre as escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar. Então, em todo o tempo, nós temos a oportunidade de ensinar os nossos filhos.
E também nós temos a oportunidade de rever os nossos erros. Não tem nenhum erro que não possa ser corrigido quando você tem boa vontade para pedir perdão, para reconhecer que errou, reconhecer que fez, e isso você cura o coração do teu filho. Pode ser anos depois. Meu filho, eu reconheço que eu fui um pai que falhei nessa área. Olha, eu fiz assim, eu não devia, eu te amei meio que condicionalmente, precisava disso e daquilo para eu te elogiar. Os filhos precisam de elogio, independente de fazerem certo ou errado. É claro que a gente reforça mais quando faz o certo, mas os nossos filhos precisam se sentir amados. E um elogio, muitas vezes, ele tem que vir aleatório, independente do que ele está fazendo, né? Então, nós vemos isso, nós vemos nos reis de Israel, por exemplo, uma das frases mais repetidas no livro de Reis e Crônicas é: "E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme seu pai." É a expressão mais repetida quando você lê a história dos reis de Israel. Isso é muito triste, porque reprodução do padrão disfuncional. O pai fez a coisa errada, o pai comeu uva verde, o dente do filho está lá sensível, embotado, né? Então, as promessas para as famílias no reino de Cristo, ela é real, é para hoje. Vocês que fazem parte desse reino, né? Reivindique essa promessa, trabalhe para que os dentes dos seus filhos não se embotem com as uvas verdes que vocês comeram, tá? Que vocês não reproduzam o padrão, que vocês, e se reproduzir ou se errar em alguma coisa, peça perdão, volte atrás, reconheça, porque é assim que o Espírito Santo cura o coração dos nossos filhos. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo aplique esta palavra no seu coração. Quero te pedir para curtir, compartilhar esse vídeo com mais alguém, tá? E Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.